Vemos a tela de divulgação do evento, onde pode-se ler: Ministério da Cultura e Sesc apresentam Sempre um Papo São Paulo, ano 39. Aniele Franco e Ailton Krenak falam sobre o tema Clima, Raça e Poder, a dimensão racial da crise ambiental. Mediação, Semaia Oliveira. Pode-se ver também as fotos dos convidados e da mediadora. Boa noite. Agora vemos o Teatro Paulo Altran do Sesc Pinheiros, em São Paulo. A plateia está cheia, com quase todos os lugares ocupados. Ouvimos agora Rafa Munduruca, programador do Sesc Pinheiros, que está no palco. Fazendo aqui no Sesc Pinheiros, essa já é uma parceria longeva já. E eu tenho o prazer de convidar agora aqui ao palco os nossos convidados que vão discutir clima, raça e poder, a dimensão racial da crise ambiental. Então, vou convidar aqui Aniele Franco, Ailton Krenak e Semaia Oliveira. A mediadora e os convidados entram no palco. No palco, temos 3 poltronas e 2 mesas de apoio. Semaia se posiciona à frente da poltrona do meio, Aniele na da esquerda e Krenak na da direita. Ao fundo temos uma projeção com a arte do evento, onde pode-se ver as fotos dos convidados, da mediadora e o tema do papo de hoje: Clima, Raça e Poder, a dimensão racial da crise ambiental. Bom, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero convidar ao palco o senhor diretor regional do Sesc de São Paulo, Luiz Deoclésio Galina. O diretor regional do Sesc, que estava sentado na primeira fileira da plateia, sobe ao palco. Boa noite, gente. Uma satisfação enorme recebermos essas pessoas tão importantes nas suas áreas de atuação. Nossa ministra, Aniele Franco, bem-vinda ao Sesc. Krenak, bem-vindo ao Sesc. É uma satisfação imensa recebê-los. Afonso Borges, nosso parceiro há mais de 20 anos, no Sempre um Bom Papo. Essa programação, Sempre um Bom Papo, tem tudo a ver com o Sesc. E a palestra de hoje tem tudo a ver com o Sesc. O Sesc trabalha, o seu objetivo principal é promover o bem-estar, promover a justiça social. E esse tema tem tudo a ver com isso. Então, vamos aproveitar a palavra dessas pessoas tão importantes que vão nos trazer as mensagens dessa noite. Muito obrigado e que aproveitemos essa oportunidade ao máximo. O diretor regional do Sesc São Paulo desce do palco e retorna ao seu lugar. Agora a mediadora Semaia Oliveira e os convidados Aniele Franco e Krenak estão em silêncio, sentados, observando a plateia. Boa noite. Krenak pediu para que a gente fizesse um pouco de silêncio na nossa abertura, para que a gente pudesse acalmar um pouco os ânimos da rua. A gente sabe que São Paulo está caótica, hoje sempre é. Não sei se eu fiz silêncio necessário, Krenak. Talvez a minha ansiedade não tenha chegado tão longe. Mas acho que a gente já conseguiu chegar. Agradeço a fala do Galina, diretor regional do Sesc São Paulo. E para fazer uma abertura, primeiro pedir licença a vocês, agradecer vocês de terem vindo até aqui, ter esse papo conosco hoje, um papo que propõe futuro. O Sempre um Papo, nessa temporada, tem feito conversas muito importantes, que tem, de fato, mexido com a gente e feito a gente deslumbrar futuros. E hoje, o peso da conversa, as pessoas que estão aqui com a gente hoje, sem dúvidas, vão mexer na gente. Eu espero que a gente saia daqui muito melhor do que a gente chegou e que a gente faça uma conversa acolhedora, de amor e de pensamento positivo e crítico para o nosso futuro. Então, acima de tudo, obrigada por vocês terem encarado o trânsito de São Paulo e chegado até aqui para estar com a gente. Bom, nosso tema hoje é Clima, Raça e Poder, a dimensão racial da crise ambiental.
Eu já quero fazer assim um comentário. Eu vou olhar no celular, porque o meu roteirinho está aqui, tá, gente? Então, estou concentrada aqui com todos nós conectados. Para começar a nossa conversa, e aí eu convidaria, com licença, ministra, pedindo a voz do nosso mais velho, o Krenak, para iniciar, eu gostaria que a gente começasse pensando num conceito que eu entrei em contato através do movimento de mulheres negras, que é o bem viver. É um conceito que não começa, né, com o trabalho que o movimento de mulheres negras tem feito. Ele tem uma origem muito mais profunda e anterior, que eu não vou me arriscar a trazer, porque não sou tão conhecedora tanto. Temos pessoas aqui que têm mais potencial para falar sobre isso. Mas há um conceito que ele me inquieta e me leva a pensar por como vai ser o bem viver para todos nós. Qual é o nosso ponto de partida? Qual é o nosso ponto comum? No Ministério de Igualdade Racial, né, a Aniele precisa lidar com diferentes formas de viver da população negra, urbana, rural, quilombola, ribeirinha. E os povos indígenas também têm diferentes formas de viver. Então, qual é o nosso ponto de urgência para pensar uma convivência possível e comum para todos nós? Gostaria de ouvi-los um pouco sobre isso, para a gente começar. Krenak, por favor, fica à vontade. Boa noite. Krenak fica de pé e caminha pelo palco. Eu tenho um sentimento de gratidão enorme por vocês saírem das suas obrigações para vir aqui em Pinheiros, lotar o Sesc Pinheiros, para nos encontrar aqui. Porque o deslocamento, a renúncia às outras obrigações de vocês, é tudo um presente que vocês estão nos proporcionando, da gente se encontrar aqui, da gente fazer esse ensaio de comunidade. Quando a gente se junta dessa maneira, as ocasiões que proporcionam isso é missa, futebol, cachaçada, que rima com casamento, e incluir no meu repertório agora também carnaval. Olha, não estava no meu horizonte estar em cima de um carro alegórico, me comovendo com aquela multidão de gente na rua, na avenida, num lugar chamado Sambódromo. Em algum momento eu falei assim, acho que baixou um Darcy Ribeiro em mim. Porque o Darcy, ele gostava de farra, né? Tem uma foto do Darcy Ribeiro, quando ele foi alegoria, quando ele foi carnaval, dele simplesmente parecendo uma criança em estado de total euforia, enrolado numa bandeira, em volta de uma mestre-sala, como é que chama mestre-sala? A porta-bandeira, segurando ali em volta da porta-bandeira, numa euforia tão grande que eu falei assim, eu imagino o que aquele cara estava sentindo. Porque realmente é uma comoção. Você está no meio de milhares de pessoas que te recepcionam no meio de uma festa daquele tamanho, e que por algum momento parece que dilui todas as nossas inseguranças e desconfianças uns com os outros. Ali naquela atmosfera, talvez a gente faça um pequeno ensaio sobre o tal do bem viver, o bom viver. Essa palavra impronunciável em português, que acaba virando bem viver. A origem dessa experiência social, ela é restrita a uma região nos Andes. É na Cordilheira dos Andes, onde o povo quechua, que tem a língua, a língua quechua, ela é falada desde de perto da Terra do Fogo até lá em cima no Equador. Se você chegar nas serras do Equador, você vai encontrar comunidades falando quechua, apesar de eles terem
uma língua materna local. O Quechua é uma língua da Cordilheira dos Andes. Na língua deles tem uma palavra que é Sumacalçai. Sumacalçai é uma palavra que não tem tradução. Os castelhanos traduziram para bem viver. Adulteraram para bem viver. Não tem nada a ver com bem viver. Bem viver é aquela coisa que a democracia social lá da Europa procurou criar condições econômicas de distribuição de riqueza, de verdade, Aniele, fazer alguma coisa que a ideia de socialismo, comunismo não conseguiu fazer. Os ricos, em algum momento, conseguiram criar um estado de bem-estar. É assim que eles traduziam isso, estado de bem-estar. A Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, até hoje eles têm um estado de bem-estar deles. Mas a pergunta é, quanto custa o estado de bem-estar deles para os outros? Todos. Então, estado de bem-estar. O Sumacalçai não supõe um mecanismo de distribuição de riqueza ou de um elemento da economia. O Sumacalçai é uma cosmovisão. Uma cosmovisão. Essa cosmovisão é ancestral. Quer dizer, não teve um espertalhão do economista que inventou uma contabilidade em que a riqueza fosse igual para todo mundo. É uma ancestralidade. Sumacalçai, para os Quechua e para os Aimara, é uma experiência de uma vida definida pelos ciclos da Mãe Terra, que eles gostam de chamar de Pachamama. Aqui no Brasil, a gente adere a algumas expressões, alguns conceitos, tipo chamar a terra de Pachamama. Mas olha bem o deslize linguístico. As pessoas conseguem até falar Pachamama, mas não conseguem falar Mãe Terra. Porque Mãe Terra pegou pesado, hein? Nossa, Mãe Terra. E Pachamama é melhor. Então, bem viver vai na mesma linha. Alguém está preparando uns livrinhos para divulgar algumas ideias, aqueles livrinhos que perguntam assim, o que é racismo? Ou o que é natureza? O que é ecologia? Aqueles pequenas cartilhas. E eles estavam procurando alguém para escrever o que é o bem viver. Eles giraram e apontaram para mim. Eu falei, não. Comigo não. E aí eu falei, tá, eu vou ter que fazer um malabarismo para alcançar essa referência sem querer falar pelos Quechua, pelos Aimara, pelos povos milenares que vivem à custa deles mesmos uma experiência de harmonia entre a prática de coletar coisas, tirar plantas, tirar coisas materiais, extrair do chão, da terra, do ar, da atmosfera que eles habitam, só o que a terra dá. O nosso querido Nego Bispo, que encantou-se, viva Nego Bispo, né? Viva! Viva! O Nego Bispo ensinou, a terra dá, a terra quer. Será que é muito difícil entender isso? Tudo que você tirar da terra, sem concessão dela, é veneno. Vai te fazer mal. Não adianta, não vem com papo furado. Se você tirou ouro, ou madeira, ou água que você não precisa, você abusou de alguma
essencialidades que a natureza produz, que isso que a gente chama de natureza proporciona, porque nós somos a natureza. Essa ideia de que nós, os humanos, somos uma coisa e a natureza é outra, é um abismo que a gente mesmo, ao longo da história, foi experimentando, instituindo, e que o tipo de economia que o mundo inteiro vive hoje define quase como única maneira de viver. A única maneira desses sapiens viver é separado da natureza. Vocês conhecem alguns sapiens? Então, o sapiens, ele é um sujeito intratável. Ele quer comer a terra. Comer. Ele quer comer titânio, manganês, nióbio, ouro. Agora ele está louco por lítio. Quer dizer, ele enfurece de vez em quando e sai comendo pedaços da terra. Ainda não entendeu que quando come a terra, ele está comendo a si mesmo. E ele está invertendo totalmente aquele sentido universal do amai-vos uns aos outros para comei-vos uns aos outros. Então, acionando uma ideia de comer o mundo. Porque nós somos o mundo. Eu não sei se para vocês é muito estranho imaginar que somos o mundo, a Terra. Não essa ideia abstrata de humanidade. A gente tem uma ideia abstrata de humanidade. A humanidade somos nós andando por aí, né? E tem o mundo. Tem o mundo e a tal da humanidade. Eu não sei porque eu tenho mania de professor. Krenak retornou ao seu lugar, sentando-se novamente na poltrona da direita. Obrigada, Krenak. Ministra desleal. Eu sei que o que você está sentindo nesse momento. Desespero. Boa noite, gente. Boa noite. É uma honra estar aqui. Eu queria iniciar agradecendo pela presença de todos, e todas e todes, mas em particular, né, agradecer pelo convite. Não sei onde o Alfonso está aqui, toda a equipe do SESC, mas também um abraço, um carinho muito especial. Eu sabia que eu ia me emocionar com isso. Mas depois que a gente perde uma irmã, que a gente ganha outras, a gente se emociona quando as irmãs mais velhas vêm nos prestigiar. E mesmo estando muito nervosa, porque é a terceira vez que eu divido uma mesa com o Krenak, mas nunca é normal, porque eu aprendo sempre, eu amo. Eu tenho vontade de pegar ele, levar comigo e guardar, assim, que ele é uma coisa... E eu vou falar por quê? Porque, vem cá, Krenak, quando a gente está um do lado do outro, ele fala assim, você é muito alta. Você está de salto? Eu falo, não, estou de tênis. Aniele se levanta e fica ao lado de Krenak. Mas ele é gigante. Ela é uns 10 ou 15 centímetros mais alta que ele. Eu queria só fazer isso para poder levantar também, que eu adoro ficar em pé. Krenak senta-se Mas eu novamente. queria agradecer a presença da Bianca, que desde que eu perdi a minha irmã biológica, né? Minha irmã de vida, minha irmã mesmo, eu ganhei outras irmãs. E uma irmã que eu ganhei também foi ela. E ter ela aqui hoje comigo me impulsiona também, me fortalece. Aniele está se referindo a alguém que está sentada na plateia. Semaiá, a última vez que eu encontrei estava no mano a mano. Então, também um momento muito fácil da minha vida, né, para dizer o contrário. E hoje aqui, mas vou falar só essa em pé, porque já estou com vergonha, que eu sou tímida. Falar do bem viver, para mim, eu vim andando e pensando para cá, eu queria dividir em duas partes. Primeiro foi o meu contato com esse termo, né? Muito ali quando eu comecei a estudar e me fortalecer das mulheres negras, porque quando, talvez eu repita isso algumas vezes, mas é esse marco da minha vida, quando eu perco a Marielle e que eu me vejo sozinha em vários lugares, em vários momentos, foi o movimento de mulheres negras que me acolheu. Foram as mulheres negras que me trouxeram de volta para um centrar do mundo e pensar para onde eu iria a partir dali. Não só eu, mas a minha família inteira que dependia de mim.
E eu não estou falando só dos encontros de 88, de 90, de 2015, 2020 das mulheres negras. Estou falando também da carta que sai da Marcha das Mulheres Negras em 2015, mas estou falando um pouco mais do que isso. Quando a gente fala do bem viver, é diferente de viver bem. E o bem viver com esse sentido coletivo, esse termo, esse conceito que impulsiona nós, mulheres negras, a pensar, sonhar, criar, cultivar, impulsionar um novo mundo, um mundo que não tem que achar normal uma mulher negra ser assassinada com 5 tiros na cabeça, um mundo que não tem que achar normal um trabalhador voltar do trabalho ali na Avenida Brasil e tomar um tiro na cabeça. Um mundo também que não tem que achar normal mulher nenhuma ser assediada ou violentada em espaço nenhum desse país. Esse bem viver, ele me move. Esse bem viver que eu construo num pensamento coletivo é o que me faz estar aqui e estar de pé hoje. Esse bem viver foi o que não deixou eu parar quando eu cheguei no local do crime e vi a minha irmã com a cabeça aberta. Esse bem viver é o que faz com que eu, mãe de 2 meninas, tia da Luiara, amiga, irmã da Bianca, que também tem uma filha, a Cecília, e também tem outras amigas, preza todos os dias de estarmos em espaços onde a gente possa decidir, mas que a gente não seja silenciada por lutar por aquilo que a gente acredita. Então, o bem viver, para mim, quando eu falo que é diferente do viver bem, quando ganha esse sentido que faz-me acordar todos os dias e sonhar e desejar um futuro de um lugar político, um projeto de um país, né, que a gente acredite, faz com que eu também não desista de pensar e lutar por isso. A gente tem muitas formas, né, de lutar e desejar um lugar e um mundo melhor, né, Semayá? Mas tem uma frase que eu tenho dito desde 2023, porque eu não chego nesse lugar aqui sozinha, e eu sei que não, por vários motivos. Eu não estou falando somente da ancestralidade, mas eu estou dizendo também que, infelizmente, eu chego nesse lugar por uma violência que acontece com a minha família. E chegar nesse lugar e permanecer de cabeça erguida, sabendo o tamanho do meu valor, do meu caráter e quem eu sou, e me lembrando todos os dias, faz com que eu não desista de estar aqui. E não desistir de estar aqui também faz parte de uma construção coletiva. Faz parte de uma construção onde a gente entenda que estar nesses espaços requer vontade política e caráter. Não adianta você chegar no topo e não ter nem caráter, nem vontade política. Então, chegar aqui e ter vontade de mudar faz com que o bem viver que eu aprendi lá na Maré, que era quando, né, a gente se reunia quando faltava água ou luz e a gente saía com um balde na cabeça para ajudar aquelas que tinham acabado de parir ou aquelas pessoas que tinham acabado de voltar do hospital, enfim, eu tenho muitas memórias disso. Faz com que hoje eu chegue onde eu estou e não esqueça de quem veio antes, mas também não esqueça onde a gente quer chegar. Acho que é isso. Aniele retorna ao seu lugar. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra. Eu gostaria de ouvir um pouco mais dos dois e de você, Krenak, um pouco mais sobre o que é esse ponto comum desse bem viver que a Aniele trouxe tão bem, que você colocou tão bem. O que eu e uma pessoa quilombola, que sou nascida aqui em São Paulo, tenho muita distância dessa realidade, tenho muita distância de uma pessoa ribeirinha, tenho muita distância de uma pessoa que vive em outras realidades. Mas o que a gente precisa querer juntos? Voltar a ser natureza? A gente precisa relembrar que a gente é natureza? O que a gente precisaria querer para que nem eu e nem uma pessoa quilombola morresse? Sabe? Diante das dificuldades climáticas e dos desafios climáticos que a gente tem enfrentado, porque eu sinto que a gente, muitas vezes, tem dificuldade de pensar coletivamente nisso. Muito se fala de coexistência, de empatia e tudo mais, mas o que a gente precisa voltar a se conectar em comum para a gente tentar dar um passo juntos em relação a todos os desafios e desastres que a gente tem vivido nesse momento? Pode ser dar um passo e pode ser passear também. A poética
que pode animar a gente a esse movimento, ele podia ser bem um passeio. Um passeio que permitisse a nós, independente da gente ser uma comunidade urbana, vivendo a realidade urbana, porque pensar a realidade urbana é pensar todas as implicações, né, Semayat? Todas as implicações dessa cotidiano urbano. Esse cotidiano urbano, ele institui um tipo de realidade. E ela é tão abrangente que a gente fica chapado dela. Parece que é isso mesmo. Parece que é uma religião. Por isso que eu brinquei com vocês, perguntando se vocês conhecem alguns sapiens. Porque a gente pode passar por uma abstração tão grande em que a gente não saiba mais quem nós somos. Tem um sujeito que está vivendo há quase 40 anos com um povo indígena que vive na região do Alto Rio Juruena, subia no Mato Grosso, como se você estivesse indo em direção a Rondônia, e ele foi para lá jovem, voluntário, trabalhando numa pastoral indigenista, e se esqueceu lá no meio dos Enauê e ficou vivendo lá. E ficou tão imerso na história deles que um dia, conversando com um ancião daquele povo, o ancião estava contando para ele as camadas de mundo que existe. Nós estamos falando de mundo, clima e tudo, mundo. E o Fausto virou para esse ancião e falou assim, ele já vivia já há mais de 10 anos dormindo na esteira ao lado do mestre dele, virou e falou assim, mas eu queria contar para vocês que nós, os brancos, a gente descende do macaco. Aí esse ancião olhou para ele e falou, é isso então. E ele ficou assim de bobeira olhando, aí o outro virou e falou assim, porque a gente veio do céu. Vocês são descendentes do macaco, né? Então foi genial, porque aquele ancião estava dizendo para ele, toda essa bagunça que vocês fazem é por causa da origem de vocês. E o Darwin inventou essa história, agora vocês fiquem aí. Então, a cosmogonia, né, a narrativa que institui o mundo daquele povo que vive dentro da floresta é tão maravilhosa que tem um monte de camada de mundo, e eles vivem aqui na Terra uns 4, 5 ciclos ritualísticos de festa, eles fazem festa o ano inteiro. Aí você fica pensando, bom, esses caras fazem festa o ano inteiro, como é que eles arrumam meios para fazer festa o ano inteiro? O que é a festa deles? A festa deles é viver. Então eles levantam de madrugada, vão se enfiar na água gelada, sai de lá, pega peixe, aí depois pega mandioca, aí faz beiju, aí faz bolo, aí todo mundo come, aí todo mundo canta, aí todo mundo dança, aí todo mundo conta história. Então o programa que eles têm é um programa tão incrível que ele dura o ano inteiro. E o Fausto estava dizendo, eles não repetem uma cantiga durante o ano inteiro. Quer dizer, o ano inteiro os caras cantam e dançam e não repetem nenhuma cantiga. É sempre um épico grande, contando a criação de mundo, dos heróis míticos e tudo. Aqui no Brasil, eu estou com 70 e poucos anos, então a minha geração ficava olhando como é que era a coisa da Índia. E teve muita gente que ficava olhando, olha, tem os Pandavas, olhem que incrível, olha como é que eles são, eles também têm uma existência incrível. Mas a gente não olha que aqui tem dezenas de povos, talvez centenas, que têm também suas míticas, suas narrativas de origem, em que são seres que transcendem a essa mentalidade dos sapiens, que fica por aí batendo cabeça.
o Sapiens não está fazendo outra coisa com relação ao organismo do planeta, senão bater cabeça. Quando os cientistas se perguntam sobre os eventos climáticos, sobre essa coisa que está nos apavorando, hoje à tarde, gente, quando avisaram, olha, cuidado, não vai para não sei que lugar que vai cair uma tempestade, isso é um beabá da mudança climática. É como se a gente estivesse começando, alguém está falando com a gente, agora fala aí, A, agora B, vamos lá, A, B, C. Então, assim, o ABC das mudanças climáticas é essa torção atmosférica que resulta em tempestade, tufão, furacão, coisas que a gente não tinha nem no nosso vocabulário. Um menino, há 40, 50 anos atrás, aqui no Brasil, ele não falava e não escutava dentro de casa que teve um tufão. Só se foi em outro lugar do mundo. Aqui não. Que isso? Tinha gente que falava, não, aqui nunca. Né? E diziam, que lugar maravilhoso, não tem tufão, não tem furacão, não tem, quer dizer, aqui não tem nada ruim. Mas veio um sacana e falou que é que você não viu o povinho que Deus botou lá. Vocês conhecem essa piada maldita, né? Então, eles dizem que aqui é um lugar, é um paraíso, realmente é um pedaço da terra que é incrível, só que o povo que brotou aqui não deu certo. Então, esse tipo de maldade que nos imprime, essa maneira de transitar pelo mundo, ela deixou de ser uma experiência regional e passou a ser uma experiência global. Não tem nada mais que acontece com a gente que é local. Tudo que acontece com a gente agora é global. A violência é global. O que o clima está imprimindo nos nossos medos, nos nossos corpos, aquela chuva, aquela tempestade que sai arrebentando a sua casa, jogando tudo fora e largando você na lona, ela, a primeira coisa que ela faz é o seguinte, ela vai tirar a sua certeza de que você está em algum lugar especial do mundo. Tipo, você não está em lugar especial nenhum. As mudanças climáticas, elas vieram para dar uma torção nas nossas certezas sobre a tal da humanidade. As ideias estabilizadas que a gente tinha sobre a humanidade, elas sofrem uma espécie assim de um colapso, porque a própria ideia da humanidade está sendo afetada pelas mudanças climáticas. Não é só pela ideologia, não é só pela extrema-direita, pelo fascismo, pela crescente atração que as pessoas têm por guerras e outras estupidez, mas é porque nós estamos, a espécie, passando por uma experiência nova. A professora Marilena Chauí diz que nós estamos passando por Quem tem aquela publicação do Sesc aí, que eu ganhei uma? Como é que é o nome da nossa revista? Aquela revista que tem... A revista E? É? A revista E do Sesc? Revista E. Quem é que tem uma aí? É a de hoje? É desse mês? É. Um rapaz da plateia levanta-se e Olha que leva para interessante. Krenak, na beira do palco, a revista Você citada por ele. Já sabe qual. Você achou mesmo? Como é que é seu nome? O rapaz deixa a revista com Krenak e retorna ao seu lugar. Olha. Então, mania de professor. Aí, Krenak deixa a revista ao seu lado na poltrona. vocês podiam me lembrar o que eu estava querendo lembrar. O Afonso sabe e fica fingindo que não sabe. O Afonso sabe. Eu falei para ele. Era sobre a tal da mudança climática, a torção. Da Mariana Chauí. A torção que ela está fazendo. Ponto de mutação. Ponto de mutação. A Marilena Chauí usou a expressão ponto de mutação para falar de uma coisa que o Eduardo Viveiros de Castro usou outra expressão, mas que é como se a gente estivesse passando por uma disrupção. Uma disrupção. Quer dizer, é como se a gente estivesse passando por uma mudança que transcende a ideia biológica, é um programa,
já que todo mundo está inventando programa, tem até um cara que está querendo inventar um cérebro, pegar uma célula e fazer um cérebro. Então, é mole a gente entender que nós estamos passando por uma experiência que a gente está virando outra coisa. Dizem que o Sapiens, há 7.000 anos atrás, concebeu a ideia de religião, subjetividade, Deus, umas coisas incríveis, que ele não cogitava. Depois de tudo isso, agora ele vai passar por um outro tranco, gente. Ele vai virar outra coisa. Então, a minha pergunta para vocês é: vocês estão preparados para virar outra coisa? Ótima pergunta. Quem está preparado para virar outra coisa? Poucas pessoas se manifestaram. Porque nós estamos diante de uma interrogação que é: nós somos capazes de viver uma experiência colaborativa entre todos nós, indo além das nossas caricaturas, além dos nossos clichês, que entre eles tem um que é o racismo, ou a racialização das nossas relações. Que é isso? A primeira vez que eu vi uma frase, racismo estrutural, eu falei: caramba, que coisa complexa, deixa eu ver se eu consigo entender isso. Aí fui tentar entender o tal do racismo estrutural. Depois, racismo institucional. Depois, toda a série de efeitos que essa experiência humana produz em cada um de nós. E ela produz, gente, isso no corpo de cada um. Por mais que a gente socialize a experiência do racismo, ele não acontece como uma experiência compartilhada. Ele acontece com cada um. E a pergunta é: que trajetória foi essa que nós fizemos ao ponto da gente não se reconhecer mais como parte do planeta? Nós não somos a Terra, nós somos essas pessoas que se movem no corpo da Terra comendo pedaços dela. Que é uma ideia bem esquisita, né? A gente se move pelo planeta comendo pedaços dele. E se fosse pelo menos como o bicho da goiaba, o bicho da goiaba é um cara muito mais ecológico do que nós. Nós estamos perdendo geral para o bicho da goiaba. E a possibilidade da gente restituir vínculos uns com os outros implicaria a gente superar todos esses cacuetes que a gente foi aderindo a eles historicamente e que muitos de nós acham que é cultura. Tem muita gente que fala: não, é a cultura deles. Como cultura deles? A gente tem uma história comum, de espécie, que resultou num movimento de autoconvencimento, em que nós achamos que a gente é a espécie. A gente pode matar baleia, a gente pode atropelar leão, a gente pode atropelar qualquer coisa, porque nós somos os humanos. E no meio do caminho, esses excelentes seres humanos decidiram também conceituar uma ideia sobre si e produzir a ideia dos direitos humanos. Os direitos são desses caras, esses que comem a terra. Eles reivindicam um direito, é uma espécie. Tem uma palavra que é especismo. Especismo é isso, é quando a gente entra num de achar que nós, os humanos, podemos atropelar formigas, elefantes, baleias e outros humanos menos poderosos do que a gente. É o especismo, gente. É uma ideia de que se acabar tudo na Terra e nós, os humanos, estiver vivo, tá bom. Ou se meia dúzia de espertalhões fugir daqui num foguete para algum lugar do espaço, tá bom. Ora, isso é um engano
terrível. O especismo é que institui essa ideia de que se sobrar um de nós, o universo está salvo. Eu acho que se sobrar um de nós, o universo está ferrado. Pode dar ruim de novo, né, Krenak? Pode dar ruim de novo. Pode dar muito ruim. E não precisa ser num filme de ficção. Pode ser na nossa experiência comum no mundo que nós estamos percebendo que a gente não consegue sequer lidar com os eventos climáticos. Quanto mais vamos ser capazes de lidar com os conflitos de interesse entre potências que têm a força, que nós sabemos, de apertar um botão e desaparecer com um continente inteiro. Eu acho que tudo bem, porque teve um tempo que eu achava que alguém podia apertar um botão e desaparecer com todos nós de uma vez. Agora eu estou otimista, porque eles só conseguem desaparecer de uma vez assim, com a Ucrânia, com a Palestina, de repente desaparecer com a América Central, mas não é aquele sonho de desaparecer com tudo de uma vez. E, pensando bem, gente, se desaparecer com tudo de uma vez, vocês sabem o que é esse tudo? O que é o tudo? É só a espécie dos sapiens. Todos os outros organismos vão continuar existindo. Então, a gente deveria dar passagem para todos os outros organismos, numa boa, e sair daqui da frente do planeta. Já que a gente acha que nós somos um organismo tão excepcional e fora fora de tudo. Sim. Tão excepcional, tão brilhante, porque entre esses humanos que comem partes da Terra, sempre tem uns humanos que comem as maiores partes, né? E aí uma outra galera acaba pagando o pato, nem o pato, coitado do pato, né? Mas a gente acaba pagando muito mais caro. E aí eu gostaria de trazer a ministra nesse sentido. Eu lembro de uma fala sua, ministra, no ano passado, para a imprensa, e quando a senhora falou racismo ambiental. Quem aqui já conhecia esse termo, gente, racismo ambiental? Levanta a mão. Bastante gente, mas não todo mundo. E eu acho que é muito curioso, porque eu ouvi muitas reações naquela época, né? Como o Krenak disse, né? Ele acabou de trazer. Existem mudanças climáticas acontecendo que está atingindo todo mundo. A chuva está caindo em todo mundo. E muitas pessoas falavam, mas a chuva está caindo para todo mundo, então quer dizer que a chuva agora vai escolher onde vai cair. Mas então quer dizer que as mudanças climáticas... Então vai para um lugar de desinformação tão grande que pode, inclusive, afastar as pessoas de compreender o que está acontecendo realmente. Porque eu acho que, como o Krenak acabou de trazer, a gente precisa, de alguma forma, se dispor a esse momento de transição e se dispor a mudar por essas... a passar por essas transformações que podem levar a gente para um caminho um pouco mais seguro. Porque eu acho, o Krenak disse, né, a gente não tem mais essa sensação de que a gente está num espaço especial do mundo. Ou seja, a sensação de segurança acabou. Mas povos indígenas, a população negra, sempre lidaram com uma insegurança muito forte. Então, agora, a insegurança é ainda maior. Então, quando toca lá aviso de chuva, cuidado, né? Algumas pessoas podem falar, putz, que chato, vou demorar mais tempo para chegar em casa. Algumas pessoas podem pensar, será que eu vou perder minha geladeira de novo? Será que a minha casa vai encher de novo? Então, essa sensação tão grande que está atravessando as pessoas é uma coisa que, às vezes, a gente precisa, de fato, entender. E eu sinto que a gente tem passado por uma desinformação muito grande que afasta a gente de conseguir compreender o que é esse racismo ambiental. Então, gostaria que a senhora pegasse a palavra agora para falar sobre isso e como a gente pode, de repente, ajudar a evitar, porque eu acho que evitar é impossível, que essa desinformação seja ainda mais forte nos próximos anos. Tá. Vou dividir em duas partes, né, para te responder. A primeira é que não é tão difícil explicar o que é, de fato, racismo ambiental e também não é tão difícil entender quando a gente consegue exemplificar. Eu acho que é assim que eu aprendi, eu acho que foi dessa maneira que eu tentei falar também dessa fala que você cita na sua pergunta. Que fala foi essa, né? Em 2024, nós fomos para a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e nós estávamos em Belfor Roxo, e era uma visita com vários ministros, e nós chegamos num condomínio de prédios, onde uma senhora que tinha ali 1,50 e pouco de altura começou a chorar quando nos viu, começou a contar que ela quase morreu afogada dentro do próprio apartamento.
E tinha chovido muito no Rio de Janeiro naquele período ali, quando nós estávamos lá. E é claro, a gente saiu da zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana, enfim, Ipanema, para quem conhece, e foi para a Baixada para fazer essa visita. E aí minha pergunta foi muito simples. Ambas as regiões sentiram as chuvas da mesma maneira? Não. Claro que não. Tudo bem que de vez em quando tinha ali um lugar ou outro na Zona Sul que acordava com alguma ressaca, como eles chamam, algumas coisas. Mas não estava devastado como aquilo ali. A pessoa não tinha perdido a sua casa. Isso é um exemplo. Se a gente pegar os rios quando baixam, que as pessoas que trabalham ali, que têm o seu ganha-pão, que seca, que não tem acesso, é proibido de ir e vir, isso influencia a vida da pessoa? Total. Então, assim, quando a gente começou a falar sobre isso, eu me lembro perfeitamente do vídeo, da minha fala, tiveram duas coisas ali, né? A primeira era muita gente, claro, atacando, usando desinformação, fazendo falas como a que você trouxe aqui, que a gente não precisa repetir, e outras pessoas que achavam que a gente tinha inventado aquele termo. Eu não inventei o termo racismo ambiental. Assim, não é um termo e um conceito que vem de agora. Pelo contrário, vem de 1980, Carolina do Norte, tem um estudioso, tem um intelectual. Tinha uma pessoa que já falava sobre isso. Eu já tinha lido e estudado sobre isso também. E aí eu vou trazer o meu lado pessoal da vida. Eu fui nascida e criada na favela da Maré, no Conjunto Esperança. Quem já foi aqui a Fiocruz, se for para a Fiocruz e ficar de frente à Avenida Brasil, vai ver uma favela, que é o Conjunto Esperança, onde a gente, muitas vezes, não conseguia entrar e sair por conta das chuvas. Onde muitas vezes a gente não conseguia ir para a escola ou ir trabalhar por conta das chuvas. E aí um outro exemplo que também é um pouco mais recente. Se alguém aqui assistiu, eu como boa funkeira que sou carioca, se alguém aqui assistiu Nosso Sonho, que é a história do Claudinho Bochecha, tem a história todinha ali contada, que é o Morro do Salgueiro, que vem abaixo e a casa desaba. Então, assim, quando eu falo que tem dois aspectos, Semaia, porque uma coisa é as pessoas não quererem ter acesso ao conhecimento. Olha, eu não quero saber, eu não tenho empatia, eu não tenho respeito ao próximo, eu não quero nem saber se tem ladeira caindo, se tem favela que não está... Não quero saber, tem esse lado. E tem o lado perverso de pessoas negacionistas nesse país que usam disso para fazer com que a desinformação ela perpetue, ela cresça. Então, o ataque não era a Aniele, tudo bem. Era também, mas era a pauta que a gente estava defendendo. Era o que significava ter uma mulher negra, por exemplo, uma menina de conhecimento. Isso incomoda demais no país que a gente vive hoje. E eu nem vou falar só mulher negra, todas as mulheres. Não vou nem... né? E acontece, e a gente tem visto, tem passado por isso. Não é aceitável, no lugar que a gente está, você ter o mínimo de conhecimento para falar sobre um assunto X ou Y. Ok. Tendo visto isso e tendo passado por aquilo ali, o que a gente começou a fazer no Ministério, e que eu acho que, muito com a ajuda da Marina, muito próximo da Sônia também, dentro do Ministério existe uma secretaria especificamente voltada para quilombos. Então, quando a gente foi para o Rio Grande do Sul, quando a gente estava ali em Belfor Roxo, em vários lugares do país, ouvindo, acolhendo e trazendo à tona o que estava acontecendo. E assim, eu não vou nem me alongar muito, porque eu acho que toda vez que a gente fala do racismo ambiental com exemplos, com os dados que nós temos, fica muito escurecido, como a gente fala, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Eu fui para o Rio de Janeiro, assim como o Krenak estava lá no carro alegórico também. Mas, brincadeiras à parte, no momento que a gente chegou no Rio, estava marcando 56 graus a sensação térmica. Isso não é normal. Quando que a gente vai parar para que as pessoas de fato entendam que toda e qualquer mudança climática que está acontecendo, eu estava conversando com o Krenak ali dentro um pouco, e falando, né, o papel da Marina, por exemplo, nesse lugar especificamente, uma mulher que está há décadas falando, repetindo, trazendo... Eu tenho uma honra danada de caminhar lá da Marina, e eu aprendo sempre com ela. E todas as vezes que eu falei sobre racismo ambiental, ela ia lá e falava também. Ou todas as vezes que nós precisávamos estar em algum lugar, alguma crise, alguma coisa aconteceu, vamos em campo, ela ia conosco. Ela e a própria Sônia. Mas eu estou trazendo isso porque aqueles que não são atingidos não se incomodam e não se importam da mesma maneira como essa senhora. Quando nós voltamos em Belfor Roxo, 6 meses depois, ela estava com a casa dela direitinha, mas tinha marca na parede dela. Ainda tinha marca da água ali. Isso não é normal.
Quando a gente chega dentro da favela da Maré, que a gente não consegue nem entrar nem sair, e você vê as pessoas desesperadamente pedindo um saneamento básico, como o senhor falou hoje aqui para a gente, que é básico, e as pessoas não são ouvidas, isso é também o racismo ambiental. Esse racismo que assola, como os vários tipos de racismo que nós temos na sociedade, mas que esse está gritando, pedindo socorro, batendo na porta. E não é só o Krenak, não é só a Marina, todos, né, os intelectuais que têm falado sobre isso, tem uma geração de juventude como Perifa Connection e outros também que têm trazido esse debate à tona, que muitas vezes fala sozinho. E que as pessoas não querem entender, porque ainda não os atingiram, ou talvez não sentiram. Então, até para pegar um gancho da pergunta que você fez também para ele, desse sentido do bem viver, não tem como falar de democracia nesse país sem falar de democracia racial, sem falar dessas mudanças climáticas, sem entender que os quilombolas e os indígenas são, sim, agentes de preservação do nosso planeta. E se a gente não cuidar, daqui a alguns anos, a minha filha, por exemplo, que tem 5 anos hoje, a que tem 9, vai sentir muito mais do que estamos aqui. Não precisa ir muito longe. Eu falei da Bianca no começo, e a Bianca teve uma fala no jornal, que não sei se foi ontem ou se foi anteontem, agora não me recordo, trazendo uma pesquisa das pessoas que mais morreram e trazendo esse recorte. Então, assim, claro que as mais vulnerabilizadas são as mais afetadas. Claro que aquelas que precisam mais são as que mais são impactadas pelos impactos que estão acontecendo a nível global, como a gente ouviu aqui. Enfim, é muita coisa para a gente falar. E o outro lado, só para encerrar também, é a desinformação. Porque o nosso país, infelizmente, desde 2018, tem crescido e tem, sido cada vez mais fortalecido, tendo fortalecido um campo negacionista que cresce em cima de desinformação. Eu fui vítima disso em 2018. Não tinha 30 minutos que a minha irmã tinha sido assassinada, a Marielle estava em todos os jornais com a fake news que até hoje usam contra a nossa família. Não precisa a gente ir muito longe. Então, quem ganha com a desinformação nesse país? Quem são as pessoas que ganham com isso, que lucram com isso? O que está sendo feito, o que tem deixado de ser feito, o que pode melhorar, o que não está... Quem ganha com isso? Então, a gente tem um papel hoje, para além de dar visibilidade, que eu acho que isso é obrigação, mas também de fazer, de criar, de ter políticas públicas, de pensar. É claro que, talvez em 4 anos não seja suficiente. É claro que da noite para o dia as pessoas não entendam e não aceitem o que é racismo ambiental. Mas existe, está batendo na nossa porta, e quanto mais a gente demorar para agir, pior serão os resultados e as consequências da nossa sociedade, do nosso país, enfim, no mundo como um todo. Obrigada, Aniele. Eu acho que é isso. Acho que sempre um papo com essa série de conversas em relação a isso, a gente está tentando fazer com que a gente não espere mais e que a gente, com fato, consiga se transformar e começar a agir. E eu queria ouvir o senhor, Krenak, também nessa linha de... A gente tem hoje um tema, né, que é a dimensão racial. E eu tenho uma sensação, eu como uma mulher negra, eu sempre me relacionei com a pauta racial. Quando fala racismo, eu penso numa pessoa negra, eu penso, né, na minha família, nos casos que eu vejo. Dificilmente eu mesma pensei no racismo pensando nos povos indígenas, nos povos originários. E aí eu gostaria que o senhor trouxesse também essa questão, essa dimensão racial, a partir dessa perspectiva, né, da importância da gente olhar o racismo ambiental também por essa perspectiva e como você olha para essa denominação, né, para esse termo. Então, Semayati, esse nome seu é um nome de rainhas egípcias. Então, Axé. Axante. Então, você trouxe 2 fagulhas que a gente precisava fazer ela virar um incêndio. Uma delas é essa que pensa que esses povos que viveram apartados, quer dizer, que ficaram na floresta, que ficaram isolados, eles estão protegidos disso que o mundo baila. Essa produção de intolerância, racismo, não atinge aqueles povos que ficaram fora desse baile.
Essa é uma fagulha. A outra é que essa gente que ficou em algum outro lugar, eles ficaram também na terra. E a violência do racismo ambiental, ele não incide só sobre os corpos dos tais dos humanos. Eles incidem sobre o corpo da terra. A primeira vítima não são os humanos, é a terra. A gente fica comovido com o fato de que perderam a geladeira, perderam a casa, eventualmente morreram. Mas e os destroços que nós estamos fazendo com o corpo da terra? O corpo da terra é o organismo que produz a vida. Nós somos só terminais nervosos da vida. Nós somos terminais nervosos. E uma maneira da gente se comunicar, se expressar, é traduzindo exatamente esse sentimento. Se nós estamos vivendo uma experiência global hoje, de a humanidade, a gente talvez devesse pensar que as duas fagulhas, essa daqueles que ficaram separados, e eu não penso neles como quem sofre o dano do racismo ambiental, ele sofre sim porque as crianças do Tapajós estão nascendo com a cabeça cheia d'água. O Bodansky fez um filme que fala Amazônia, a próxima Minamata, é uma interrogação, porque tem crianças nascendo telepáticas. Crianças ribeirinhas, crianças dentro da floresta, nascendo com contágio de mercúrio, contaminados pelo mercúrio. E é uma história pesada, porque ela remete a outras histórias pesadas de contaminação. Minamata é o lugar onde esse dano foi irreparável. E agora ele está se reproduzindo ali no Rio Tapajós, aqui na floresta amazônica. Então, aquelas pessoas que parece que estão fora disso, são, de certa maneira, os mais vulneráveis, porque eles vão sofrer o dano e nem vão entrar na estatística. Alguém sabe aí que tem crianças indígenas nascendo telepáticas, contaminadas pelo mercúrio, nascendo com as perninhas mole? A perninha é uma coisa mole que não se articula, ou a cabeça é grande. Com todos esses danos que a contaminação por mercúrio e outros metais pesados causam, os Yanomami, as crianças Yanomami que foram violentamente afetadas pelo garimpo, aquelas lagoas de mercúrio podre dentro da floresta, parecendo uma lepra na floresta, será que aquilo não faz nada com a terra? Não. A menos que a gente imagine que a terra seja um organismo impessoal, uma coisa insípida, sei lá, de plástico, que flutua no espaço, enquanto a gente fica aqui fazendo essa bagunça toda, furando, tirando petróleo. E é muito louco o pensamento negacionista, né? Porque a dinâmica do pensamento negacionista, ela se trai, porque a indústria, a economia, todo esse progresso, ele tem uma dinâmica de extrair, por exemplo, produzir energia a partir do que a terra dá, extrair o gás natural, extrair o petróleo. Extrair, quer dizer, tem um movimento ativo de extração disso para trazer cá para fora, para produzir o tal do progresso aqui fora. Qual será o problema mental que essa gente tem de não entender que isso tem fim? Tem fim. Não dá para tirar petróleo a vida inteira, até a gente acabar. Vai ter uma hora que esse negócio vai dar um colapso. Então, assim, chega a ser escandaloso que uma pessoa lúcida diz, vou abrir um poço novo de petróleo. Só seria decente se ele disser, vou me jogar lá dentro.
Não tem como, gente. Deixa eu me recuperar. A minha sensação é que, eu já falei isso uma vez na FLUP desse ano, quando eu estava ouvindo Lúcia Xavier, que é uma das cofundadoras de Crioula, uma organização de mulheres negras muito importante que a gente tem no nosso país, e ela também é o MECED, né, de religião de matriz africana, candomblé. E quando ela falava, era como se eu estivesse embaixo das árvores, assim, ouvindo ela falar, e é um pouco dessa sensação. É como se esse teatro não fosse o teatro, exatamente. Eu ouvi o senhor falar, é realmente um abraço, assim. Dá vontade de sentir um pouco a brisa, mas não vai ter brisa. E aí, Aniele, eu acho que para ouvi-la um pouco mais, a gente não pode deixar de dizer que a COP, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima de 2025, vai ser no Brasil. E aí eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião, ministra, em relação a qual a importância que a gente precisa, a atenção que a gente precisa ter com esse evento, com esse acontecimento, e o que a gente precisa reivindicar também, como o MIR, que oportunidade o MIR vê nessa vinda da COP para cá, como a gente pode, de repente, incluir as reivindicações, o movimento negro tem reivindicado, né, a inserção da palavra afrodescendente como uma prioridade também. Como você vê, a senhora vê... Ai, gente, eu estou entre senhora e senhor, e você... Desculpa por essa crise minha, mas como a senhora vê essa questão? A gente esteve na Colômbia com França, né, na COP16, e uma das vitórias foi exatamente essa, a inclusão do termo afrodescendente. E tá lá visitando, para além da visita, né, para além de aprender com ela e para além também de aprender com os quilombolas de lá, fez com que a gente também conseguisse expandir o que a gente tem feito no próprio Ministério. É claro que a construção para a COP, tudo que precisa acontecer, não está sendo apenas em 2025. Isso a gente começou de antes, muito também ali. Eu sempre vou falar e vou repetir, porque é ela que lidera a gente nessa pauta, muito com a Marina puxando, liderando também desde o início. E uma das primeiras ações que nós tivemos, Semaiá, para pensar onde nós gostaríamos de estar, não somente o governo, mas também sociedade civil, porque a gente entende e sabe a importância de caminhar lado a lado, trazer os movimentos para a COP30, foi quando a Marina chama essa reunião para esse comitê gestor, né? Então, um comitê interministerial que trata de várias pautas específicas para cada território. Então, um exemplo aqui muito concreto é... Em 2023, ainda nós assinamos o Aquilomba, né, que é o Aquilomba Brasil, que é voltado e focado especificamente para quilombos. Estou falando de quilombolas porque é o que está ali no nosso guarda-chuva, em conjunto também com a Sônia, em conjunto também com a Marina, enfim, com Joênia também. E o Aquilomba, ele era muito especificamente, estou voltando só um pouco para a gente para a COP, porque ele era de territórios em territórios. Então, um exemplo, não dava para chegar em Alcântara, como nós fomos, várias vezes a gente consegue esse acordo, enfim, e levar o que o quilombo de Paraty, no Rio de Janeiro, precisava, que era diferente do quilombo de Alcântara. Então, era importante termos os próprios quilombolas, assim como a gente fala que quem sabe da favela é o favelado, a gente também tem falado que quem sabe dos quilombos são os quilombolas. Então, a gente precisava pensar em conjunto com eles para que a gente pudesse estabelecer esse programa. Então, começamos daí. Dentro do Aquilomba tem o PNG-TAC, que nada mais é do que a gente fortalecer esses territórios, que aí abre também um leque para políticas de povos de terreiro e outras situações, mas voltando aqui. Quando nós conseguimos, de fato, estabelecer não só o comitê, estabelecer o Aquilombo, estabelecer o PNG-TAC em conjunto com os outros ministérios, e eu acho importante trazer e dizer isso, porque muita gente fala assim, mas qual é o papel do MIR? O que vocês têm feito sobre esse legado? O que vai deixar? E tal. E eu tenho dito muito que é conseguir fazer com que todos os ministérios falem sobre igualdade racial. Desde a questão ambiental, a questão do esporte, passando por todos os outros ministérios, porque é isso, faz parte por sermos esse ministério transversal. E nessa construção da COP, teve os diálogos amazônicos, que foi liderado pela Secretaria-Geral da Presidência, que foi ainda em 2023, e teve a segunda versão em 2024, e muito também no papel de ouvir, mas de trazer, de dar essa visibilidade. Coisa essa que
era a maior reivindicação dos movimentos quando nós chegávamos para conversar. Nós queremos estar presentes, nós queremos debater, temos que ter uma mesa temática de quilombos, temos que ter uma mesa temática de ribeirinhas, temos que ter... E foi esse o nosso papel, dessa construção. Para além de todas as políticas em paralelo, que eu estou querendo dizer, essa porta de entrada para que essas pessoas estejam presentes, debatendo, trazendo o que de fato estão passando, vivenciando e o que precisam, foi também um papel coletivo, enfim, desde a Secretaria-Geral, que traz e cuida dos movimentos, mas para cada ministério também. Então, quando eu estou falando aqui com vocês do Aquilomba ou desse Plano Nacional de Gestão Territorial Quilombola, que são especificamente, tem um outro lado, né, que a gente tem um edital para ser assinado agora, que já está aprovado com o BNDES, liderado pela Marina, mas também ela chama eu e a Sônia para fazer, no valor de 30 milhões, para que essas pessoas possam ali trabalhar nesse ano da COP, dando visibilidade com agentes climáticos, levando as pessoas aos locais específicos, trazendo as pautas, trazendo os estudiosos intelectuais, enfim, para que a gente possa ter uma construção de um documento robusto, não só de governo, mas também, obviamente, da sociedade civil. Enfim, estou tentando te dar exemplos específicos que vão... E tem muitas outras coisas e que a gente encampa também, não só reforçando, mas trazendo, dando visibilidade. Exemplo agora, para fechar mesmo, 21 de março se aproximando, a gente tem um possível evento, né, que envolve muitas questões quilombolas, mas a educação quilombola. Isso tem sido demanda desde 2023 e muito antes. Eu conheci várias pessoas que estão pautando ali, estão à frente dessa luta, mas que não tinha especificamente. O Camilo foi e fez. E aí a gente conseguiu trazer também o edital conjunto. Então, para a COP também tem a educação quilombola. Enfim, estou trazendo aqui o que eu estou conseguindo lembrar, mas, basicamente, não só a visibilidade, mas o fortalecimento, que eu acho que é o principal, sabe? E por ter a Secretaria de Quilombo dentro do Ministério, foi algo que nos capacitou também, possibilitou que a gente conseguisse abarcar e estar com vários outros ministérios para que a COP seja, de fato, não só robusta, mas que tenha também uma validade, uma validação e que fique para as próximas gerações. Eu peguei teu microfone? Gente, vocês estão gostando? A gente está quase no final, mas ainda não é o final. Então, vamos aproveitar esse momento. Eu gostaria de sair dessa fala da Aniele, super importante, que é uma fala mais institucional, dessas disputas políticas que precisam ser feitas para que a gente, de fato, tenha um combate, né, às mudanças climáticas e tudo isso, tudo que tem trazido para as nossas vidas. E eu gostaria de voltar agora um pouco para o corpo da terra, que o Krenak trouxe para a gente um pouco antes, e aí trazer assim, uma pílula de dia a dia, não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, quando eu li Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu acabei e falei, cara, é isso, claro. Como eu não pensei nisso antes? Não, amanhã vai ser diferente. Amanhã vou mudar. Meu Deus, não, preciso rever, quero morar mais perto da natureza, eu preciso não sei o quê. Aí a primeira abelha que entra lá em casa, eu falo, meu Deus do céu, tem uma abelha aqui. Quando meu filho tem 1 aninho, né? Quando eu vejo ele no chão, eu falo, filho, formiga, formiga. Mas que loucura é essa, né? Da cabeça da gente, que a gente se afastou tanto desse corpo terra, que parece, de fato, que a gente não faz mais parte dele. E aí parece que a gente lê, a gente leva para a mesa de bar, a gente fala, vocês viram um livro da Ailton Krenak, gente, é maravilhoso, vocês leram, a gente discute, a gente fala, não é isso, a gente tem que mudar. Aí o despertador toca, e aí a gente volta para o ônibus, para o metrô, e continua vivendo exatamente igual. Essa chave vai virar, Krenak, do pessoal? Minha chave do pessoal? Ou ela é lenta assim mesmo? Eu também pensei, junto com colegas que são arquitetos, engenheiros, urbanistas, essa questão do enquadramento de bilhões de pessoas, milhões de pessoas no modelo cidade. O modelo cidade, ele proporciona isso, ele proporciona esse sentimento de que você está dentro de um programa que é inescapável,
que ele começa de manhã, tem uma parábola, à noite você tem uma certa pausa e depois o programa continua. Quer dizer, esse programa é um programa 365 dias por ano, sem fim, sem papo. Em algumas sociedades isso pode ser mediado por eventos que alegra, que anima e tudo, que descansa, mas depois volta de novo. Quer dizer, é o mesmo pacote global. As nossas cidades, no mundo inteiro, as cidades são sumidoras de energia. Cidade não produz nada, gente. A cidade, ela consome tudo. Tudo que está em volta. Imaginem um buraco consumindo energia de tudo. As metrópoles do mundo são isso. Se vocês me disserem que as metrópoles produzem matéria que proporciona vida, no sentido que a palavra pode alcançar, eu gostaria que a gente listasse junto o que uma cidade produz. Arte. Viva a arte. Mais um. O que mais que a cidade produz? Caos. Maravilha. Bom, refletimos sobre as cidades. Nós refletimos sobre as cidades. E tem um texto que tem o título de Fuja da Caixa de Concreto. Esse texto, Fuja da Caixa de Concreto, ele faz uma descrição dessa experiência urbana, mais metropolitana, urbano como metrópole, essa superestrutura, que ela chega a uma complexidade que não tem mais jeito de você se mexer ali dentro. Você já está enquadrado. Toda a sua possibilidade de se organizar é dentro daquele negócio, dentro daquele quebra-cabeça, aquele labirinto. Ele parece que tem ordem, porque a gente se conformou com essa ordem, a gente aceitou. E teria todo sentido aqui da gente pensar na servidão voluntária. O que é a servidão voluntária? José Genuíno, o que é servidão voluntária? Boa noite. Querido, boa noite. Obrigado do livro que você me deu. Depois eu vou ler. Então, o que é a servidão voluntária? A servidão voluntária é quando a gente tem uma predisposição a aceitar uma condição que nos subjuga, que nos constrange, que nos obriga. A servidão voluntária é a prática que todos os membros da sociedade da mercadoria, como diz o Davi Yanomami, aceitam como condição para participar da sociedade. Para participar dessa incrível sociedade, a gente aceita todos os condicionantes dela, inclusive a de embarcar em aviões algemados para voltar para lá, ir para cá e tal. Então é participar disso. Por isso que é interessante aqueles que dizem: não aceitaria participar de um clube que me admite como sócio. Então, veja bem, a gente aceita ser sócio de alguns clubes que vão escravizar a gente. O clube da vida urbana, metropolitana, como é que chama? Cosmopolita, é o clube que vai te escravizar. Se você gosta dele, boa sorte. E o fuja dessa caixa de concreto é uma provocação para a gente imaginar a possibilidade de habitar o mundo de outras maneiras, ou de plurais maneiras, de muitas maneiras. E quando a gente viveu o drama da pandemia, assim que saiu da pandemia, muitas pessoas admitiram a ideia de ficar trabalhando de casa. Alguns foram para um sítio, alguns deram no pé, foram para lugares remotos.
E se aproveitando do fato de existir internet e tudo, descobriram uma maneira de continuar vivendo, fazendo coisas, produzindo, dialogando com esse mundo capitalista, porque ele precisa de uma graninha e tal. Então, ficaram fazendo esse remendo. Mas a grande maioria mesmo voltou para o mundo do trabalho com a cabeça e tudo. E com uma fúria consumista que fez o mundo esquentar mais ainda. Dá uma impressão de que nós estamos viciados nessa vida, nesse voluntário, esse voluntarismo, a servidão, a gente vai correndo para ele. E sobre a formiguinha e a abelha que aparece na casa, e alguém que leu Ideias para Adiar o Fim do Mundo vira e fala: ih, caramba, não entendi nada. Essa abelha está aqui, essas formigas também. A ideia não é exatamente você compartilhar a sua cozinha com as formigas e com as abelhas. A ideia é você sair da cozinha. Maravilhoso. Porra, vou sair da minha cozinha. Você tem total razão. Daniele, no último episódio que a gente teve, a última conversa que a gente teve foi com a Maria Homem, psicanalista, e a Nurit Ben-Susan, que ela é bióloga, ativista e tudo mais. E aí uma pessoa da plateia fez uma seguinte pergunta, né? O tema era o impacto ambiental, não lembro o nome exato agora, mas tinha impacto ambiental. E a participante disse: eu acho que a gente tem que parar de falar em impacto ambiental e falar em trauma ambiental, né? Porque a gente sente no corpo, né? Como a gente disse agora, a gente tem que parar de falar de impacto e falar em trauma. Qual a importância da gente olhar para esse trauma, pensar também em visões de políticas públicas mesmo, né? Porque parece às vezes que a gente está tampando o sol com a peneira e a gente não está sentindo esse trauma acontecer, mas ele está ali, ele está acontecendo. É muito difícil falar de trauma, né? É difícil porque acho que cada uma, se a gente abrisse o microfone para falar e trazer cada um dos seus traumas e de como a gente cura também, do que a gente pensa, do que leva adiante, com certeza teríamos aqui histórias incríveis. Mas eu entendo também da sua pergunta, Semaia, por exemplo, né, essa senhora de Belford Roxo. Muito provável, quando começasse a chover de novo, o trauma ela sentiria no próprio corpo. Eu nunca mais consegui passar na rua que a Mari foi assassinada da mesma maneira que eu passo sempre. Assim, eu passo muitas vezes, infelizmente, porque é caminho para a nossa casa, para a casa da minha mãe também. Mas toda vez que eu passo ali, eu sinto um arrepio na espinha. E a nossa sociedade está, infelizmente, fadada a muitos traumas, né? Dos mais diversos possíveis. Eu me lembro que, ainda na adolescência, quando eu estava estudando para o vestibular, e a Marielle já era professora, em um pré-vestibular comunitário que a gente estudava, no Morro do Timbal, na Maré, teve uma amiga nossa que foi assassinada com um tiro na cabeça na nossa frente. A gente saindo já tarde da noite do pré-vestibular, e era uma rua muito movimentada. Era a rua de baile, era a rua de feira, era a rua do pré-vestibular, enfim, era a rua que a gente tinha amigos e parentes também. E essa marca, ela fica, né? Tem muitas marcas que nos assolam, que nos moldam, mas também que fazem a gente seguir, levantar a cabeça e viver, ressignificar as dores e os traumas. E eu estou falando isso porque todo esse impacto que teve, enfim, estou falando do Rio Grande do Sul porque está fresco ainda, né, recente, todo esse impacto que teve quando a gente conversa com as pessoas que estavam ali na linha de frente, movendo estruturas para que as pessoas pudessem ter as suas casas de volta, ter os seus terreiros. Muitos lugares que nós fomos para o Rio Grande do Sul que viraram abrigo foram terreiros, e
cada uma vinha com um trauma diferente para a gente. E o Krenak brincou lá atrás, me entrevistando, e eu brinquei entrevistando ele também. E uma das coisas que ele falou foi, será que daqui a 20 anos atrás, nós pensávamos que esse dia podia chegar. Como é que a gente talvez esteja daqui a 20 anos, né, à frente? E como será que essa geração que está aí, as pessoas que sobreviveram a tantos traumas e sobrevivem ainda, vão olhar para trás e vão construir esse futuro possível? Vão pensar nesse futuro através de conhecimento, enfim, de uma narrativa que precisa ser disputada. E eu sinto isso muito, assim. Tem vários traumas e várias narrativas que estão em jogo que a gente também precisa disputar. Claro que tem lugares que, infelizmente, fazem com que a gente, em determinados momentos, se cale um pouco mais, fale um pouco mais, e por aí vai. Mas, enquanto mulher negra de favela e ter vivenciado diversos traumas, para além do ambiental, que passei na Maré, mas diversos outros traumas, eu sempre fico me perguntando e pensando qual é o tipo de ensinamento que eu deixo para as minhas filhas. Um exemplo, né? A Luiara, quando a Marielle foi assassinada, tinha 18 anos. Tinha acabado de ser aprovada na UERJ. E a gente lutou muito pela UERJ. Eu sou uergiana, fiz a minha faculdade na UERJ, o reconhecimento do meu diploma lá de fora também na UERJ. E a Mari ia muito para a UERJ com a gente. E a Luiara não conseguiu estar naquela faculdade como ela gostaria de estar, porque ela foi aprovada naquele ano que a Marielle foi assassinada. Então, aquilo demorou um tempo para ela conseguir estar ali de volta. Todas as vezes que eu entro em contato com alguma autoridade no Rio de Janeiro para falar de algum jovem negro ou uma jovem negra que foi assassinada, como aconteceu na Avenida Brasil, que, infelizmente, um rapaz sem camisa tomou um tiro de fuzil por uma abordagem desastrosa, eu revivo vários traumas que tivemos da infância. E muitas vezes eu me paraliso também até, porque meu corpo inteiro treme lembrando do que a gente já passou de escutar, enfim, tiro de fuzil, de passar alguma violência. Então, estou falando tudo isso porque o nosso corpo, a nossa sociedade, o nosso ser, ele é formado por diversos traumas e como a gente reage a ele é o que faz a gente sobreviver. E eu tenho tido isso, assim, eu nunca entendi uma frase da Mari para mim que era: eu não sei por que você está indo para ir para os Estados Unidos, eu não sei por que você está estudando, eu não sei por que a gente está se ajudando, mas um dia você vai entender. E eu falava, até parece, ela vai estar sempre aqui. E na noite que ela é assassinada, ela manda para mim uma mensagem que é para você nunca esquecer da sua força. E manda uma foto de nós duas juntas. E 10 minutos depois, ou 13 minutos depois, ela é assassinada. Então, essas experiências que vão nos moldando, que podem nos paralisar muitas vezes, mas que também podem nos impulsionar. E eu não tive muita escolha com isso. E é assim também que eu olho e que eu me fortaleço quando eu vejo que tem pessoas negras, vulnerabilizadas, precisando desse trabalho. Precisando de que a gente levante todos os dias, mesmo com os nossos traumas pessoais, que muitas vezes nesses espaços são deixados para trás ou guardados num lugar que aí você, né, terapia, vôlei, enfim, etc. Cada um faz aquilo que consegue, mas que naquele momento ali a gente precisa sustentar uma missão de país que a gente tem que estar ali, tem que estar firme. Muita gente fala, não sei como é que você consegue. Eu falo, nem eu. Tem horas que eu falo, nem eu, gente, mas a gente está indo. Então, acho que é um pouco de cada, assim. É óbvio que trouxe um pouco de um aspecto diferente do que você trouxe, para além, né, da sua pergunta, mas eu acho que é, de fato, o que fortalece as nossas narrativas e façam com que cada passo que a gente dê, cada evolução que a gente tenha, e a gente sabe que tem muita coisa ainda a evoluir, mas juro que é para encerrar mesmo por causa do horário, Afonso. Eu sei que a gente está no horário. Eu vou acabar. Mas, para encerrar, por exemplo, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tive um trauma, que foi uma entrevista que eu fiz, enfim, aquela coisa do requisitos, inglês fluente, não sei o que e tal. Eu falei, poxa, ótimo, isso é para mim. E aí, quando eu cheguei para a entrevista, a mulher falou, não, ótimo, não, vamos fazer uma entrevista aqui rápida, coisa básica de inglês. E era eu, uma menina linda, loura, dos olhos azuis e tal. Aí ela perguntou, how old are you? Aí a menina falou, I have 28.
E ele perguntou para mim. Eu falei, I am 26. Tudo bem. Para quem tem ali, né, a coisa do conhecimento do inglês e tal, não tem problema você falar o I have quando você está aprendendo, tudo mais, mas gramaticalmente falando, como professora de inglês, é errado. Então a gente ensina o verbo to be, aquela coisa bonitinha e tal. E estava fresco na minha cabeça, por 12 anos nos Estados Unidos, jogando vôlei e tal, estudando. E quando eu saí, eu vi o rapaz que era responsável por nos receber falando, olha, tudo certo, hein? Amanhã eu te vejo. Paloura, né? Claro. E aí ele olha para mim e fala, olha, muito obrigada pela sua presença, mas você não tem rosto de bancada. Pô, eu fiquei traumatizada. Eu falei, nunca mais eu quero fazer jornalismo na minha vida. E eu fiquei 12 anos nos Estados Unidos estudando mestrado, na faculdade. Falei, cara, eu não quero mais saber disso. É uma coisa que fez com que a Aniele, naquele momento, desistisse do jornalismo. Eu falei, eu não quero mais saber disso. E quantas pessoas, quantas mulheres, enfim, quantas pessoas já passaram por alguma coisa desse tipo que desistiram dos seus próprios sonhos por conta de algum trauma? Estou falando de algo aqui que depois eu falei, não, vamos lá. E fui para outra coisa, mas muitas pessoas tinham muitos traumas do nosso cabelo. Eu nunca fui a noivinha da festa junina, minha irmã também não, porque falava que o nosso cabelo não era bonito o suficiente para colocar o véu. A gente nunca foi representante de turma porque a gente falava muito alto. Agora mesmo, quando chega, nossa, você é ministra e usa roupa colorida. Eu falo, pô, tem que usar... Assim, mas tem umas coisas... que bom, né? Exato, que tentam nos moldar e colocar numa caixinha que a gente não cabe mais. Então, mesmo com todos os traumas e feridas e violências e luto, a gente resiste. E esse resistir passa também, muitas vezes, por ressignificar esse espaço. Seja ele aqui, que vai passar, porque isso não me define, seja ele em qualquer outro lugar que a gente esteja com quem a gente acha que vale a pena construir. Obrigada, Aniele. Aniele, obrigada por, de novo, trazer e tocar em pontos que a gente sabe o quão sensível é para você. Muito obrigada mesmo. Eu vou fazer a última pergunta. O pessoal que está indo embora, eu sei que está ficando tarde, se vocês puderem esperar só um pouquinho, eu vou fazer uma última pergunta para o Krenak. Eu gostaria de saber se a senhora tem mais alguma coisa para falar sobre... Não. Krenak, professor. Amanhã a gente vai voltar para o trabalho, cada um vai voltar aqui para as suas atividades, né? Eu gostaria de trazer essa imagem das árvores aqui, de uma brisa passando, um cheiro que não seja esse de cidade, mas que seja de uma dama da noite, de uma goiabeira, dessa... Ela não tem um cheiro, mas pelo menos eu não estou sentindo. Mas que a gente seja emanado aqui agora por essa energia. E eu gostaria que o senhor fizesse uma fala de encerramento. Mas, professor, dê uma tarefa de casa para a gente. Amanhã, o que a gente pode observar diferente ou olhar diferente? Estou pedindo uma lição de casa. Por favor. Aquela era uma garota, agora ela já está uma mocinha, lá na Europa, a Greta Thunberg, né? Um dia ela falou, nós não vamos à aula amanhã. Esse amanhã era uma sexta-feira. E ela conseguiu convocar que toda aquela meninada em idade escolar não fosse à aula na sexta-feira. Quer dizer, a semana acabou quinta. A pergunta que eu tenho para vocês, que dia é amanhã? Sexta? Amanhã não tem aula, gente. Amanhã. Aguardem as consequências. Tenham coragem, dê um cano amanhã. Obrigada, gente. Boa noite, boa volta para casa para todo mundo. Semayá, Aniele e Krenak se levantam. Krenak acena para a plateia. Gente,
Muito obrigada, obrigada. Semaia abraça e dá um beijo no rosto de Krenak. Gente, desculpa, eu aqui emocionada, esqueci dos avisos, pelo amor de Deus. Temos alguns. Foram distribuídas algumas pulseirinhas para vocês que vão pegar os autógrafos, e essas pessoas que já foram, já receberam essa pulseirinha, porque é limitado o número de possibilidades de autógrafos, vocês podem esperar no foyer, tá? Podem se retirar no foyer. Para as outras pessoas, boa noite. E não se esqueçam que a gente tem mais uma edição do Sempre um Papo, que vai ser a última da temporada, no dia 15 de abril, também aqui no Sesc Pinheiros. E aí eu vou conversar com Fernando Gabeira e Elisângela Baré. Então, estejam aqui com a gente, por favor. Boa noite. Agora vemos a plateia de pé aplaudindo os convidados. Semaia novamente abraça Krenak, que acena para a plateia. A câmera abre em zoom, mostrando todo o palco do Teatro Paulo Altran do Sesc Pinheiros. Agora vemos uma sequência de imagens rápidas. Pessoas numa fila aguardam para comprar livros. Vemos alguns livros de Krenak, Futuro Ancestral, A Vida Não É Útil e Cujan e os Meninos Sábios. Agora um de Aniele Franco, Minha Irmã e Eu. No foyer do teatro, o público aguarda para entrar. Sentados numa mesa, Aniele e Krenak autografam livros. Aniele tira uma foto com uma convidada. A imagem congela e desaparece lentamente para a tela preta.